vamos dar início a mais uma reunião das comissões em conjunto, as comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos e Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Nós vamos discutir hoje o projeto 137. Com a palavra a doutora Márcia, procuradora. Boa tarde a todos. Dando início à discussão do projeto de lei 137, da forma de substitutivo, 137/2019. O projeto de lei dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Nova Serrana, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura órgãos, cria cargos em comissão, estipula vencimentos e dá outras providências. É um projeto de lei extenso que hoje ele tem 122 artigos. Acredito que todos os vereadores já leram, né? Está dispensada, presidente, a leitura? Porque são 122. Como é um projeto que nós já discutimos sobre ele, né? Ele foi visto por todos os vereadores. Eu acredito que então não tem necessidade de fazer a leitura total novamente. Só se, no caso, os nobres colegas quiserem, mas eu acho que tá ok. Eu vou fazer a leitura. Tá, eu vou fazer a leitura primeiro da mensagem de encaminhamento, talvez ela já esclareça os pontos. Mensagem de encaminhamento substitutiva ao projeto de lei 137/2019. Abre aspas. Busca-se, através do presente proposição, a criação de estrutura administrativa mais moderna, ágil e desenvolta, que possibilite mais eficácia e eficiência nas ações e decisões das secretarias e órgãos do Executivo Municipal e, por consequência, atendimento melhor e mais célere ao munícipe. O novo organograma proposto propiciará atuação mais dinâmica e eficiência da máquina administrativa municipal, com melhor alocação de recursos físicos e humanos, atendendo ainda aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Registramos que, além de estabelecer uma nova e melhor estrutura organizacional, o projeto em tela traz vários avanços, dentre os quais podemos destacar o estabelecimento de novos níveis de escolaridades para postulantes de cargos comissionados, bem como critérios objetivos para aprovação de experiência ou notório saber, habilidades técnicas na área em que o servidor irá atuar e a exigência de reputação ilibada, idoneidade moral, nos termos da lei da ficha limpa, dentre outras, objetivando garantir quadros de excelência ao Executivo Municipal. Pretende ainda, a presente proposição, adequar os cargos comissionados aos princípios constitucionais, com a eliminação de cargos que não apresentavam, como previsto no artigo 37, inciso 5 da Carta Magna, perfis de direção, chefia ou assessoramento. Por fim, colima a presente proposição a redução da máquina pública, promovendo sensível redução no número de secretarias municipais e de cargos comissionados, que será possibilitada pela estrutura organizacional proposta mais ágil, dinâmica e eficiente, como mencionado alhures. Destartes, o presente projeto propõe a redução das secretarias de 15 para 10 e dos cargos comissionados de 776 para 426. Neste número, já incluso com contingente de 142 diretores escolares e de CMEIs, vice-diretores e secretários escolares. Conforme poderá ser verificado do impacto anexo, a nova estrutura representa uma redução potencial
de R$ 974.532,39 mensais, reduzindo o custo potencial da folha com secretários e comissionados de R$ 2.650.495,28 para R$ 1.675.962,89. Sendo assim, rogamos, pois, a pronta atenção neste nobre e esclarecido legislativo no sentido de exame da aprovação deste projeto em regime de urgência. Fecha aspas. Posso passar a apresentação dos apontamentos por analista ou vai fazer a leitura primeiro? Eu acho que não é necessário fazer leitura, porque foi uma adequação do que já tinha cortado o Poder Executivo. É apenas para que seja colocado nas diretrizes orçamentárias, né, ou na lei plurianual, né, que foi, na verdade, só trazendo a organização do regimento, né? Porque no caso já não existe mais esses cargos. Correto? Que no caso, se quiser passar para... Eu vou querer que faça a leitura. Não vou sair, vou fazer a nossa comissão separada para ler. Não, então, tranquilo. Por favor, fazer a leitura. Eu vou solicitar o Eduardo para me ajudar na leitura, porque ela é extensa. Eu vou fazer um pouco, depois eu passo para você me ajudar. Por favor. Disposições preliminares, capítulo 1, artigo 1º. A presente lei institui a organização administrativa do Poder Executivo do município de Nova Serrana, Minas Gerais. Artigo 2º. Compete à administração municipal prover tudo quanto respeite o seu peculiar interesse, bem como o bem-estar da população do município, em conformidade com a Constituição do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais e Lei Orgânica do município de Nova Serrana, levando-se em conta as peculiaridades locais. Artigo 3º. O sistema administrativo da Prefeitura Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais, subsume-se às exigências de racionalidade, legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e produtividade e aos princípios técnicos convenientes ao desenvolvimento integrado da comunidade. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Vice-Prefeito e pela direção das secretarias e órgãos e entidades lhe que são diretamente subordinados. Parágrafo único. As atribuições e prerrogativas do prefeito são as estipuladas nessa lei e na lei orgânica do município. Artigo 5º. As atividades da administração municipal deverá ser prévia e adequadamente planejadas, coordenadas e controladas sob a supervisão do prefeito. Artigo 6º. Quando qualquer das funções de responsabilidade da administração municipal for realizada por entidades públicas ou privadas através de delegação, concessão, convênio, contrato ou instrumento similar, será obrigatório a programação e o controle das atividades da entidade de causa. Artigo 7º. A organização administrativa do Poder Executivo do município de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, será regida pelas disposições constantes na presente lei e pautar-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, bem como os demais princípios que regem a administração pública, dentre os quais os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, isonomia e interesse público, norteando suas ações pela transparência, ética, participação popular, economicidade e profissionalismo. Artigo 8º. No exercício de suas atividades, os órgãos administrativos do Poder Executivo Municipal deverão ater-se ao cumprimento eficiente de suas finalidades, objetivando, inciso 1, modernizar e inovar a gestão pública municipal de forma a evitar a fragmentação das ações, promovendo a harmonia dos serviços públicos essenciais disponibilizados ao cidadão com maior eficiência e eficácia. 2.
democratizar a ação administrativa através da participação da sociedade civil, de forma a contemplar as aspirações dos diversos segmentos sociais, possibilitando a criação de canais de participação e controle social sobre a execução dos serviços públicos, permitindo a participação ativa da sociedade na definição e na execução dos programas municipais através de órgãos colegiados. 3. Capacitar e valorizar os agentes públicos, objetivando seu comprometimento e eficiência na execução dos atos de gestão e de governo. 4. Melhorar os indicadores e avaliação do desempenho da atividade pública municipal, com o objetivo de obter a alocação correta e adequada dos recursos públicos no atendimento às necessidades da população. 5. Melhorar a qualidade e abrangência dos serviços públicos municipais, que deverão observar os princípios da universalidade, igualdade, modicidade e adequação. 6. Estimular a gestão descentralizada, quer territorial, funcional ou socialmente, a fim de aproximar a ação governamental dos cidadãos usuários e promover o desenvolvimento local, funcionando como agente de mobilização e integração dos recursos sociais. 7. Estabelecer um modelo de gestão com orientação finalísticas, avaliado por indicadores objetivos de desempenho, capaz de possibilitar o aumento do grau de eficiência e responsabilidade dos gestores públicos. 8. Implementar na gestão governamental o planejamento estratégico e a gestão integrada das políticas públicas, privilegiando a ética e a transparência. 9. Estabelecer novas formas de comunicação e interação entre o governo e a sociedade que permitam a adoção e participação das perspectivas do cidadão usuário nas ações de melhoria contínua na qualidade dos serviços públicos. 10. Preservar o equilíbrio das contas municipais e aumentar a capacidade de investimento do município, pautando as ações pela responsabilidade fiscal através do planejamento público e do equilíbrio financeiro, buscando atingir maior economicidade na realização das despesas. Capítulo 3 da administração do município. Artigo 9º. O poder executivo municipal é exercido pelo prefeito, que será diretamente auxiliado pelo vice-prefeito, pelos secretários e titulares das unidades administrativas mencionadas nessa lei, os quais exercerão as atribuições de suas competências constitucionais orgânicas e regulamentares, com auxílio dos demais órgãos integrantes da administração municipal. Artigo 10. A administração pública municipal obedecerá a um sistema organicamente articulado com seus órgãos e entidade, funcionando de maneira independente, harmônica e em regime de mútua colaboração. Seção 1 da administração direta do município, artigo 11º. A administração direta é constituída pelos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município, instituídos para o desempenho direto das atividades de administração pública municipal. Artigo 12. A estrutura interna dos órgãos municipais da administração direta é constituída por unidades administrativas hierarquizadas em níveis de competência e de atribuições adequadamente entrosados entre si, sendo composta por unidade de deliberação, consultoria e orientação ao prefeito nas suas atividades políticas e administrativas, secretarias e órgãos destinados à gestão, execução administrativa, assessoramento e apoio direto ao prefeito, ao desempenho de funções governamentais essenciais e auxiliares à coordenação e controle de assuntos e programas intersecretariais, quais sejam: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Governo, Chefia de Gabinete, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município. Inciso 3. Secretarias municipais de natureza finalística, órgãos de primeiro nível hierárquico,
para o planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa da ação do Poder Executivo, quais sejam Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Defesa Social. Órgãos de aconselhamento ao prefeito e secretário constituído por representantes da prefeitura ou da sociedade civil, aos quais poderá, por ato normativo próprio, ser atribuído poder deliberativo e que tem por objetivo contribuir para a elaboração e a gestão de políticas públicas, auxiliando na formulação de planos e distribuição para o desenvolvimento do município, fortalecendo a participação democrática da população e contribuindo para o controle social da administração. São os seguintes órgãos de apoio e conselho municipais: Conselho Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Conselho Municipal Antidroga, Conselho Municipal de Esporte, Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências de Nova Serrana, Conselho de Políticas Culturais e do Patrimônio Cultural, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal de Habitação e de Interesse Social, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, Conselho do Polo Municipal de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, Grupo de Apoio Administrativo, outros conselhos eventualmente criados por essa lei. Aliás, por essa lei não, por lei específica. Parágrafo 2º. Os conselhos municipais existentes ou que venham eventualmente a ser criados serão regidos por legislação própria. Parágrafo 3º. O município, por ato discricionário do chefe do executivo, que o presidirá, poderá instituir conselho de gestão de caráter consultivo, com participação de membros da sociedade civil e do Poder Legislativo, indicando sua composição e instituindo seu regimento interno, devendo a função de membro do Conselho de Gestão ser considerada de relevante interesse público, sem direito à remuneração de qualquer espécie. Artigo 13. A descentralização na execução do serviço ocorrerá com a instituição, dentre outros, dos seguintes órgãos ou departamentos: Secretaria, Procuradoria-Geral, Controladoria Geral, Chefia de Gabinete, Superintendências, diretorias escolares, coordenadorias, comandos, assessorias, gerências, ouvidorias, corregedorias, auditorias, chefe de divisões, setores e seções. Artigo 14. Os cargos de Procurador-Geral, Controlador-Geral e chefe de gabinete integram o primeiro escalão da administração e têm níveis hierárquicos idênticos aos dos secretários, sendo-lhe concedida isonomia, inclusive de vencimentos, que serão equiparados ao valor de subsídios. Artigo 5º. Quando atribuída aos cargos comissionados criados por essa lei uma mesma nomenclatura e diferentes níveis no remuneratório, serão estes cargos identificados / diferenciados por graus hierárquicos, que serão indicados abreviadamente através da sigla GH. Parágrafo 1º. Os diferentes graus hierárquicos, GH, atribuídos a uma mesma nomenclatura de cargo, indicam os diversos
níveis de complexidade e responsabilidade de cada cargo, inexistindo entre eles qualquer espécie de isonomia ou identidades de atribuição. Parágrafo 2º. Aos cargos comissionados criados por essa lei, em suas diferentes nomenclaturas e graus hierárquicos, serão atribuídos níveis remuneratórios nessa lei, abreviadamente identificados pela sigla NR, constante também dos anexos 1 e 1A dessa norma, que especificam o valor dos vencimentos a serem pagos. Artigo 16. Para efeito dessa lei, entende-se por execução centralizada do serviço público, atividades próprias do aparelho administrativo da Prefeitura Municipal, realizadas pelos órgãos que acompanhem, em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade. 2. Execução descentralizada, atividade ou mera execução desempenhada por entidades distintas da administração central. Seção 2 dos fundos municipais. Doutora, enquanto a senhora descansa, eu vou pedir ao relator que ele é do artigo 17 até o 35, só para dar um tempinho para a senhora descansar as cordas vocais. Pode ser, relator? É a leitura até o 35, pode? 17? Vai pedir o Dudu ajudar lá? Você prefere ouvir? Prefiro, estou acompanhando. Eduardo. Artigo 17. A administração, para atingir seus precípios fins, poderá instituir, por força de lei, fundos municipais que têm por finalidade abrigar recursos públicos em contas bancárias específicas, cujo objetivo é o de receber repassos orçamentários e recursos de outras origens, destinados a ações específicas, possibilitando o acompanhamento e comprovação da alocação destes recursos, postos à disposição das secretarias e ou órgãos aos quais se encontram vinculados. Artigo 18. São os seguintes os fundos municipais. Inciso 1, Fundo Municipal de Saúde. 2, Fundo Municipal de Assistência Social. 3, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 4, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 5, Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 6, Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. 7, Fundo Municipal de Esportes. 8, Fundo Municipal de Políticas Culturais e do Patrimônio Cultural. 9, Fundo Municipal da Pessoa Idosa. 10, Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. 11, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 12, Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 13, Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. 14, Fundo Municipal de Integração da Juventude. 15, outros fundos eventualmente criados por lei específica. Parágrafo 1º. Todo fundo municipal deverá ser vinculado a uma secretaria municipal específica, por se tratar de instrumentos de contabilidade e gestão pública, não se caracterizando como unidades administrativas. Parágrafo 2º. Os fundos municipais deverão dispor do regimento próprio que eles definam as fontes e destinação dos recursos, as atribuições do gestor e diretrizes para as prestações de contas. Parágrafo 3º. A execução orçamentária e financeira dos fundos municipais será realizada diretamente pela Secretaria Municipal a que o fundo estiver vinculado, em estreita articulação / cooperação com a Secretaria Municipal de Fazenda. Seção 3, da Administração Indireta. Artigo 19. A administração indireta será constituída de entidades com personalidade jurídica própria, de qualquer natureza, tipificadas na legislação, instituídas ou criadas no município para desempenho de serviços públicos na forma descentralizada. Capítulo 4, da Administração Direta Municipal. Seção 1, da Chefia do Executivo. Artigo 20. A chefia do Poder Executivo caberá ao prefeito, tendo atribuições específicas, constantes da Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes. Artigo 21. Para a consecução dos objetivos de que trata essa lei, o Executivo Municipal, sem prejuízo da observância das diretrizes de equilíbrio e responsabilidade fiscal e observando as melhores práticas de gestão, adotará um modelo orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de intersetorialidade no âmbito governamental e extragovernamental,
de transparência administrativa e participação social, de qualidade de gasto, eficiência e compartilhamento na gestão e de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, econômicos, sociais e humanos, com ênfase nas prioridades estratégicas do município de Nova Serrana. Subseção única do Gabinete do Prefeito. Artigo 22. Para a consecução de suas atribuições, o prefeito contará com auxílio direto do vice-prefeito e de órgãos diretamente vinculados ao seu gabinete. Artigo 23. Constituem órgãos de assistência e assessoria direta e imediata ao prefeito. Inciso 1. Chefia de gabinete. Inciso 2. Controladoria Geral do Município. Inciso 3. Procuradoria Geral do Município. Seção 2. Do vice-prefeito. Artigo 24. Ao vice-prefeito incumbe, nos termos da lei orgânica, auxiliar o prefeito na consecução de suas atribuições e objetivos e, sempre que por ele convocado, atuará em missões especiais. Artigo 25. O vice-prefeito, de forma compartilhada com o prefeito, será também responsável pela gestão político/administrativa do município e pela implementação do plano de governo. Artigo 26. O vice-prefeito, nos termos da lei orgânica, substituirá o prefeito em suas faltas e impedimentos, podendo ainda exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo chefe do Executivo Municipal. Artigo 27. A chefia de gabinete será o órgão responsável pela assistência direta e imediata ao vice-prefeito. Seção 3. Dos órgãos vinculados ao gabinete do prefeito. Subseção 1. Da chefia do gabinete. Artigo 28. A chefia do gabinete é órgão da estrutura do Executivo Municipal, responsável pelo assessoramento, coordenação e organização das atividades diárias do gabinete do prefeito e do vice-prefeito. Parágrafo único. A chefia do gabinete, não obstante a importância de sua atribuição, não desempenha atividades típicas de governo e tampouco cumpre funções de execução das diretrizes traçadas pela administração, não sendo seu titular considerado agente político. Artigo 29. Durante outras atribuições administrativas ou legalmente instituídas, compete a chefia do gabinete. Inciso 1. Prestar assistência e assessorar diretamente o prefeito e o vice-prefeito na gestão e administração dos negócios públicos, bem como de sua representação social. Inciso 2. Auxiliar o prefeito e o vice-prefeito na coordenação das atividades políticas e administrativas, assessorando-os na adoção de medidas que propiciem a harmonização das iniciativas aos diferentes órgãos municipais. Inciso 3. Promover os atos pertinentes às relações institucionais com autoridades locais, federais e estaduais, dentre outras. Inciso 4. Prestar assessoramento ao prefeito e ao vice-prefeito, encaminhando-lhes para pronunciamento final as matérias sobre as quais devam deliberar. Inciso 5º. Elaborar e assessorar o expediente oficial do prefeito e do vice-prefeito, supervisionar a elaboração de suas agendas oficiais, administrativas e sociais, provendo atendimento às autoridades constituídas, bem como à população em geral. Inciso 6. Planejar, coordenar, supervisionar e executar os serviços constantes do sistema operacional do gabinete, administrando as dependências e assegurando a execução do expediente e das atividades do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 7. Encarregar-se da correspondência e comunicação direta do prefeito. Inciso 8. Zelar pela preservação dos documentos oficiais. Inciso 9. Encaminhar para publicação os atos do prefeito, articulando-se com a Secretaria Municipal de Governo para efeito de observância dos prazos, requisitos e demais formalidades legais, zelando pela rigidez da publicação dos atos oficiais. Inciso 10. Apoiar o prefeito no acompanhamento das ações das demais secretarias, em sincronia com o plano de governo municipal. Inciso 11. Realizar diligências junto a órgãos e entidades da administração pública municipal, de acordo com as determinações prévias e expressamente fixadas pelo prefeito. Inciso 12. Dar apoio administrativo aos órgãos colegiados da administração pública municipal, cuidando ainda do relacionamento entre o gabinete, secretarias e demais órgãos. Inciso 13. Coordenar em articulação com a diretoria das relações institucionais da Secretaria Municipal de Governo, a resposta às solicitações e indicações da Câmara Municipal de Nova Serrana. Inciso 14. Coordenar e elaborar
a elaboração de mensagens e exposições de motivos do prefeito à Câmara Municipal, bem como a elaboração de minutas de atos normativos, em articulação com a Procuradoria-Geral do Município e ou secretário da área específica. Inciso 15. Controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamento, pareceres e informações de responsabilidade do prefeito. Inciso 16. Controlar o atendimento de munícipes e visitantes nas dependências do gabinete do prefeito e vice-prefeito, inclusive encaminhando seus pleitos aos órgãos competentes. Inciso 17. Receber e atender com cordialidade a todos quanto acorram ao gabinete do prefeito e do vice-prefeito para tratar de assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade, inclusive providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às secretarias competentes. Inciso 18. Supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da administração municipal, que contem com a participação do prefeito. Inciso 19. Representar o prefeito em atos e solenidades oficiais ou não. Inciso 20. Promover mecanismos de interação da população com o gabinete do prefeito, possibilitando a manifestação do cidadão sobre assuntos pertinentes ao governo municipal. Inciso 21. Coordenar, supervisionar, controlar e ou executar a política de comunicação. Inciso 22. Responsabilizar-se pela comunicação externa e interna do Poder Executivo. Inciso 23. Exercer assessoria de imprensa e providenciar a cobertura e distribuição de material destinado à publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, zelando para que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Inciso 24. Realizar ampla difusão dos direitos do cidadão e dos serviços colocados à disposição. Inciso 25. Proceder, no âmbito do órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos para a unidade, bem como a gestão dos recursos humanos e materiais existentes, em consonância com a legislação e as diretrizes e regulamentos emanados do chefe do Poder Executivo. Inciso 26. Coordenar as atividades dos recursos humanos colocados à sua disposição, comandando-os e orientando-os. Inciso 27. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe forem determinadas ou delegadas pelo prefeito municipal. Artigo 30. Dirigida pelo chefe de gabinete é a seguinte a estrutura da chefia do gabinete, com seus respectivos graus hierárquicos e níveis remuneratórios. Inciso 1. Secretaria do prefeito. Inciso 2. Assessoria de gabinete do prefeito. Inciso 3. Assessoria de gabinete do vice-prefeito. Inciso 4. Superintendência de comunicação. A linha A. Coordenadoria de audiovisual. 1. Gerência de design. 2. Gerência de edição de audiovisual. 2.1. Assessoria de comunicação. 3. Gerência de captação audiovisual. A linha B. Coordenadoria de imprensa. 1. Gerência de jornalismo. 2. Gerência de reportagem e eventos. Subseção 2. Da Controladoria Geral do Município. Artigo 31. A Controladoria Geral do Município, órgão encarregado do controle das atividades administrativas do Executivo Municipal, é autônoma na sua área de atividade e organicamente vinculada ao gabinete do prefeito. Artigo 32. Dentre outras atribuições administrativas ou legalmente instituídas, compete à Controladoria Geral. Inciso 1. Efetuar o controle e fiscalização da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração, com vistas à utilização racional dos recursos e serviços públicos. Inciso 2. Acompanhar a execução de projetos e atividades, bem como a aplicação de recursos públicos. Inciso 3. Executar auditoria administrativa e operacional junto aos órgãos do Poder Executivo. Inciso 4. Acompanhar e fiscalizar os processos licitatórios ocorridos no âmbito da administração direta e indireta da Prefeitura. Inciso 5. Exercer o controle interno das atividades e operações da Prefeitura Municipal. Inciso 6. Fiscalizar convênios e contratos firmados pelo município
com o fito de verificar a legalidade dos procedimentos. Inciso 7. Acompanhar, auxiliar a responder eventuais processos em trâmite nos tribunais de contas e demais órgãos de controle externo, estaduais ou federais, devendo diligenciar para saneamento de eventuais incorreções que forem detectadas / apontadas. Inciso 8. Zelar conjuntamente com as demais áreas afetas pela correção e transparência das atividades da administração municipal, inclusive promovendo auditorias periódicas. Inciso 9. Exercer atuação preventiva e pedagógica junto aos demais setores da administração, influindo positivamente para o bem da administração pública municipal. Inciso 10. Emitir os pareceres que lhe forem solicitados. Inciso 11. Gerir, auxiliar e orientar os recursos humanos colocados à sua disposição. Inciso 12. Garantir, através da ouvidoria, canal de voz para o cidadão, assegurando um bom atendimento para todos, de forma humanizada e acolhedora, respeitando o direito dos munícipes à manifestação e o princípio constitucional da vulnerabilidade dos cidadãos perante as instituições, cabendo ainda a ouvidoria geral, nos termos da Lei Federal 13.460, de 2017, como atribuições precípuas e sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico. A linha A, promover a participação do cidadão na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa da cidadania. A linha B, acompanhar a prestação de serviços visando a garantir a sua qualidade e efetividade. A linha C, propor aperfeiçoamentos na prestação de serviço. A linha D, auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nessa lei. A linha E, propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do cidadão. A linha F, receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações dos cidadãos, acompanhando o trâmite e a efetiva conclusão da solicitação perante o órgão ou entidade responsável. A linha G, promover a adoção de mediação e conciliação entre o cidadão e o órgão ou entidade pública. A linha H, receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos as manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos. A linha I, elaborar anualmente relatório de gestão que deverá consolidar as informações obtidas e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. A linha J, solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos, cuidando para que sejam respondidos no prazo legal. Inciso 13, proceder no âmbito de órgão, a gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos para a sua unidade, bem como a gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do chefe do Poder Executivo. Inciso 14, executar dentro da área de sua atuação ações específicas que lhe forem atribuídas pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 33. Dirigida pelo controlador geral, é a seguinte a estrutura do controlador. Artigo 33. Dirigida pelo controlador geral, é a seguinte a estrutura da Controladoria Geral do município, com seus respectivos graus hierárquicos e níveis remuneratórios. Alguém continua, por favor? Inciso 1 do artigo 33. Como aqui eu conversei com o relator, porque a mudança foi a separação dos professores e diretores, né? Que está lá no artigo 52. Então, 53, educação, cultura, 53, Então, se a procuradora quiser passar essa parte apenas da questão dos professores, diretores, Secretaria Municipal de Educação, vai da educação. Passando à análise da subseção 4 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 52.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é o órgão da estrutura organizacional da Prefeitura, incumbido de administrar o Sistema Municipal de Ensino em consonância com as políticas e planos educacionais da União e do Estado de Minas Gerais, elaborando o planejamento, administrando e executando as políticas educacionais, bem como encarregado de estimular, apoiar, coordenar e executar a produção cultural no município, zelando pela promoção das tradições históricas, pelos bens culturais e cultivo das ciências, letras, artes cênicas e plásticas, expressões corporais, musicais e da dança, velando ainda pela preservação do patrimônio histórico e cultural, estimulando o intercâmbio com outras fontes, sem prejuízo de ações que objetivem a manutenção da identidade cultural do município. Artigo 53. Dentre outras atribuições administrativas ou legalmente instituídas, compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Inciso 1. Assegurar a organização eficaz do ensino e da aprendizagem em consonância com as políticas da União, do Estado, com a proposição de políticas educacionais que levem em conta os objetivos de desenvolvimento do homem no seu meio. 2. Ofertar o ensino regular nas unidades escolares da rede municipal de ensino, priorizando o ensino fundamental e promovendo a educação infantil em creches, pré-escolas e centros municipais de educação infantil, CEMEIs. 3. Ofertar outros níveis de ensino, desde que atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, promovendo complementarmente ao Estado e à União o ensino nos níveis médio e superior. 4. Promover a orientação técnico-pedagógica aos estabelecimentos de ensino e a realização de inovações didáticas e pedagógicas que venham ao encontro dos interesses da comunidade, inclusive de natureza econômica. 5. A promover a promoção de estudos, pesquisas, projetos e outros trabalhos na área educacional que visem aprimorar e melhorar o sistema municipal de educação e adequação do ensino à realidade social. 6. Orientar, fiscalizar e coordenar os serviços municipais de educação, assegurando padrões de qualidade de ensino. 7. Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria e funcionamento das unidades escolares. 8. Planejar e gerir a rede municipal de ensino, seu sistema operacional, mantendo atualizado arquivos e informações. 9. Promover políticas públicas de democratização do acesso ao ensino fundamental e de inclusão social. 10. Atender aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental matriculados na rede municipal de ensino com programas suplementares de alimentação, material, didático e transporte escolar. 11. Prestar atendimento adequado aos alunos com dificuldades específicas. 12. Disponibilizar através de programas complementares cursos de formação profissional. 13. Administrar os recursos voltados para a educação de jovens e adultos. 14. Promover a formação continuada dos professores da rede municipal de ensino, buscando o aprimoramento didático, pedagógico, funcional do pessoal docente e administrativo, objetivando o aperfeiçoamento e a atualização dos professores municipais das pessoas envolvidas no processo educacional. 15. Promover o desenvolvimento da tecnologia e educação na rede municipal de ensino fundamental. 16. Planejar, adequar e conservar a rede física escolar. 17. Participar do desenvolvimento de atividades culturais, artísticas, técnicas e científicas no âmbito municipal. 18. Promover a assistência ao educando, buscando o bem-estar do estudante na escola e na sociedade, objetivando suprir suas carências socioeducativas. 19. Articular-se com a sociedade visando a integração à comunidade escola. 20. Receber, aplicar e controlar verbos especificamente destinados à educação, bem como prestar contas de sua aplicação. 21. Administrar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação.
22, promover a elaboração, controle e arquivamento da documentação escolar. 23, promover e apoiar programas de erradicação do analfabetismo na esfera municipal. 24, celebrar convênios, contratos e quaisquer ajustes na área de educação com entidades públicas e privadas. 25, fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos pelo governo municipal e outras entidades educacionais. 26, criar, organizar e manter rede de bibliotecas gerais e especializadas, zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico de acordo com o desenvolvimento da ciência, da técnica, da arte e da cultura em geral. 27, processar tecnicamente o acervo das bibliotecas públicas municipais, promovendo sua ampliação e amplo uso do livro, cuidando da conservação, restauração, ampliação e divulgação do acervo literário municipal e promovendo ações de incentivo à leitura e formação de leitores. 28, implementar, coordenar e executar a política cultural do município, cultivando a diversidade de expressões artística e a descentralização da formação do ambiente cultural, estimulando a produção artística como força social de desenvolvimento coletivo. 29, elaborar planejamentos articulados, seguros e criativos, apoiando ações de revitalização e acompanhamento do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial relacionados aos projetos tombados e a tombar no município, executando as medidas necessárias ao levantamento e tombamento, bem como promovendo o acesso da população aos bens, espaços, atividades e serviços culturais. 30, incentivar e prestar assistência artística, técnica e financeira a iniciativas particulares ou de caráter comunitário que possam contribuir para a elevação do nível educacional, artístico e cultural da população. 31, planejar, coordenar e supervisionar atividades e iniciativas que propiciem a oportunidade de acesso da população aos benefícios da educação artística e cultural. 32, desenvolver juntamente com o Conselho Municipal de Cultura o Plano Municipal de Cultura. 33, promover, organizar, patrocinar e executar programas destinados à difusão e ao aperfeiçoamento da arte em geral, e especialmente da literatura, da música, do canto, da dança e da arte dramática, desenvolvendo mediante programação própria ou convênios com entidades públicas ou particulares, atividades relacionadas com os vários setores de sua área de atuação. 34, manter e administrar centros culturais, teatros, museu e outras instituições culturais de propriedade do município. 35, organizar o acervo e arquivo de peças, fotos e documentos remanescentes do passado de Nova Serrana, no que concerne a sua formação e desenvolvimento, aos fatos que marcaram a sua história e as pessoas cuja atuação relevante ou presença significativa perenizem em seus nomes no município. 36, promover e incentivar a preservação, o conhecimento, o reconhecimento, o estudo, a pesquisa e a análise das pessoas, dos atos e dos fatos que marcaram o passado do município e que, com a evolução de seu tempo, estabeleceram caminhos que influenciaram a realidade e definiram comportamentos que norteiam a construção do futuro. 37, recolher e registrar na mesma forma os marcos que, embora constituindo o presente, estejam determinando a evolução dos acontecimentos, construindo agora o que os pôsteres preservarão como passado e como história de Nova Serrana. 28, incentivar através de todas as suas atividades a educação do povo no sentido de preservar o patrimônio e manifestações culturais, agindo ainda no sentido de difundir a melhoria da comunidade. Doutora. Oi? Eu queria ver aqui com o relator que na página 80 é que está especificado o pedido que foi de desvincular a questão de diretor, do vice, né? Está na página 80, o demonstrativo de cargo, grau hierárquico, nível de remuneração e remuneração.
Então ele foi disseminado, eu falo assim, no caso o gráfico, né, ele está demonstrado aqui na página 80, né, porque estava antes num só, que foi pedido para... É porque a partir da página 78 constam os anexos. Ah, tá. O anexo 1 trata dos cargos comissionados, graus hierárquicos e níveis remuneratórios Isso. de todos os cargos e de agentes. O anexo 1. Por favor, doutora. Então, É ir isso? até o... Mas aqui É só a divisão, né? só a divisão. Só a divisão. Relator, quer O que anexo faça a 1 leitura? traz os cargos, né, que seriam os secretários municipais, que o projeto propôs a reduzir para 10 secretarias, né? Estão difundindo algumas secretarias, igual, por exemplo, essa que eu acabei de ler, a Secretaria de Educação passa a assumir a Secretaria de Cultura, certo? Então, no total eram 16 secretarias, passa a ser 10 secretarias. O nível remuneratório, segundo consta no anexo 1, secretários municipais são igualados a agentes políticos, a remuneração de R$ 9.455,06. Procurador-geral, controlador-geral, chefe de gabinete, eles se encontram no nível, nível remuneratório nível 22, com a remuneração de R$ 9.455,06, o mesmo valor do secretário. Superintendente, grau hierárquico 3, nível remuneratório 21, remuneração 6.700. Procurador-geral adjunto, superintendente e superintendente 2, superintendente 1, diretor 3, diretor 2, nível remuneratório 19, remuneração 6.187,67. Comandante-geral da Guarda Municipal, assessor de gabinete 2, corregedor, nível remuneratório 18, remuneração 4.990. Controlador interno, nível remuneratório 17, 4.500. Coordenador 4, Secretaria do Prefeito e auditor, Secretaria do Prefeito, nível remuneratório 16, remuneração 4.422,32. Auditor interno, nível remuneratório 15, valor da remuneração 4.150. Diretor 1, coordenador 3. Coordenador 3, nível remuneratório 14, 4.083,69. O coordenador 2, o nível remuneratório é o 13, então corresponde a 3.874,27. O gerente 4, o coordenador 1, ouvidor geral e o chefe de divisão, ele tem o nível remuneratório 12, corresponde a 3.743,38. Assessor de gabinete 1, gerente 3 e chefe de divisão, assessor de gabinete 1, nível remuneratório 11, valor 3.664,85. Gerente 3 e chefe de divisão 3, o nível é 10 e a remuneração corresponde a 3.371,66. Gerente 2, subcomandante da Guarda e chefe de divisão 2 e assessor 6, está no nível remuneratório 09, com valor correspondente a 3.088,95. Gerência 1, chefe de divisão 1, assessor 5 e chefe de setor 3, nível remuneratório 08, corresponde a 2.696,28. Chefe de seção 3, chefe de setor 2, assessor 4. Chefe de seção 2 está no nível 7, 2.382,15. O chefe de setor 2, o assessor 4 e o chefe de setor 1 estão no nível,
o chefe de setor 2 e o assessor 4 está no nível remuneratório 6, R$ 2.282,68. E o chefe de setor 1 está no nível 5, remuneração R$ 2.167,50. Ouvidor da Guarda Municipal, nível 4, valor R$ 2.064,88. Assessor 3 e secretário escolar, nível 3, R$ 1.979,02. Chefe de seção 1, assessor 2, nível 02. Valor da remuneração, R$ 1.570,65. Subgerente também está no nível 02, valor da remuneração, R$ 1.570,65. Assessor 1 está no nível remuneratório 1 e o valor da remuneração, R$ 1.204,17. No anexo 1A, os cargos comissionados do magistério, graus hierárquicos e níveis remuneratórios. Cargo: diretor escolar, grau hierárquico 3, nível remuneratório 06E, remuneração R$ 5.446,13. Diretor escolar, nível hierárquico 2, nível remuneratório 05E, remuneração R$ 4.951,52. Diretor escolar, grau hierárquico 1 e diretor escolar do CEMEIS, nível remuneratório de ambos 04E, remuneração R$ 4.501,39. Vice-diretor de escolar, nível 3, nível remuneratório 03E, remuneração R$ 2.566,07. Vice-diretor escolar, grau hierárquico 2, nível remuneratório 02E, remuneração R$ 2.334,05. Vice-diretor escolar 1, nível remuneratório 01E, remuneração R$ 2.224,56. Posso passar a apresentação da análise, por favor, jurídica do analista? Tá. Passo a apresentação para os senhores vereadores da análise elaborada pelo analista legislativo dessa casa. Do ponto de vista constitucional e orgânico, de modo geral, não observo óbice na proposta legislativa. Contudo, há pontos específicos de violação constitucional e orgânica. Realmente, o artigo 89 do substitutivo, assim como do projeto original, prevê que as funções gratificadas serão exercidas preferencialmente por servidor efetivo. O artigo, segundo entendimento do analista, desrespeita o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 1988. Neste ponto, é importante ressaltar que funções de confiança e funções gratificadas são expressões sinônimas, o que atrai a regra constitucional citada. Ele cita aqui até a lição de do jurista José dos Santos Carvalho Filho. A parte final do artigo 89 do substitutivo prevê a acumulação de cargos comissionados com função gratificada, o que também viola o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 1988. Portanto, recomenda o analista, novamente, a alteração do artigo 89, agora na forma de substitutivo, para sua adequação ao artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 88, prevendo que a função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo, proibida sua acumulação em cargo comissionado. Vocês entenderam que ele faz uma recomendação para alterar o artigo 89, porque ele está prevendo a acumulação da função gratificada, que recai só sobre o servidor efetivo, e que passa a constar a proibição
para ocupante de cargo comissionado. Realmente, gente, cargo comissionado não pode ter nenhum adicional. Em sequência, ele observa que o artigo 95 do substitutivo reitera o original do que prevê que no mínimo 10% dos cargos em comissão criados deverão ser preenchidos por servidores efetivos. Tal dispositivo contraria o artigo 40 da Lei Orgânica do município de Nova Serrana, que prevê, artigo 40, os cargos em comissão e as funções de confiança, com exceção daqueles de assessoria, são exercidos na prefeitura por servidores ocupantes de cargos de carreira, técnica e profissional, a partir do 3º nível hierárquico da estrutura organizacional e na Câmara a partir do 1º nível. Parágrafo único do artigo 40. Em entidade da administração indireta, pelo menos um cargo ou função superior será provido por servidor ou empregado de carreira da respectiva instituição. Portanto, conclui o analista, de acordo com a lei orgânica, os cargos em comissão da Prefeitura, ressalvados de assessoramento, devem ser preenchidos por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica e profissional a partir do 3º nível hierárquico da estrutura organizacional. Logo, reiterarei a recomendação de alteração do artigo 95 do projeto para adequação ao artigo 40 da Lei Orgânica, que será umbilicalmente ligado aos princípios da moralidade e da eficiência elencado no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Ainda abordando o parecer número 123 de 2019 e o projeto original, ele ainda destaca o artigo 102, entre aspas, artigo 102. Os valores das gratificações previstas por esta lei não serão incorporados ao valor do vencimento normalmente percebido pelo servidor e não servirá de base para cálculo de qualquer outra vantagem, exceto do 13º, férias e diárias, ressalvadas ainda garantias de direitos estatutários. Fecha aspas. As gratificações são espécies de acréscimos remuneratórios que devem incidir exclusivamente sobre o vencimento do servidor. Logo, elas não podem ser base de cálculo de outras verbas remuneratórias. É o que prevê expressamente o artigo 37, inciso 9, da Constituição de 88. Inciso 4. A parte final do dispositivo proposto, destacada acima, viola frontalmente o mandamento constitucional, criando o chamado efeito cascata na remuneração. Logo, recomendarei a alteração do artigo 102 do substitutivo, com a exclusão da parte final para adequação do artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal. Ele passa agora a fazer umas considerações específicas sobre o substitutivo e as recomendações. Artigo 99, inciso 4 do substitutivo, prevê que, em caso de exoneração e gratificação natalina, deve ser paga proporcionalmente aos meses trabalhados e que a fração igual ou superior a 15 dias de exercício será tomada como mês integral. Noutros termos, o dispositivo permite que 16 dias trabalhada sejam contados como um mês para fins de cálculo da gratificação natalina, o que acarreta em seu entendimento manifesto prejuízo ao erário municipal. O servidor que não trabalhou o mês inteiro será remunerado como se tivesse trabalhado, o que não encontra respaldo constitucional. A proposição cria uma presunção que beneficia o servidor ou agente público, e obviamente prejudica o erário do município de Nova Serrana. No entendimento dele, embora seja comum no meio administrativo, tal previsão viola o princípio da indisponibilidade implícito na Constituição Federal.
Então, ele recomenda a alteração do artigo 99, inciso 4, do substitutivo, de forma que se harmonize com o princípio da indisponibilidade e que o pagamento da gratificação natalina, em caso de exoneração, seja feito de modo proporcional aos dias trabalhados no mês completo. Como ele mesmo citou, não é usual usar isso, não. Usa-se, trabalhou 16 dias, paga o mês total. Não vejo problema nenhum de manter o que já vem sendo feito. Não existe nada impedindo que seja dado continuidade. Então, no caso de gratificação natalina, paga proporcionalmente, a fração superior a 15 dias equivale, no meu entendimento, a um mês, igual sempre tem sido feito. O artigo 100 do substitutivo assegura aos cargos de procurador-geral, controlador-geral e chefe de gabinete, entre aspas, vencimento nos mesmos patamares do subsídio pago aos secretários municipais. Lá no artigo 100 do substitutivo traz essa expressão, entre aspas, vencimento nos mesmos patamares de subsídios pagos aos secretários municipais, fecha aspas. A vinculação ou equiparação de remuneração de modo abstrato, como proposto no substitutivo, é vedada pelo artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, que estabelece, artigo 37, inciso 13, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ressalto que não há inconstitucionalidade na igualdade da remuneração de agentes públicos. O que a Constituição veda é a vinculação ou equiparação abstrata de remuneração. A finalidade da regra é evitar que a concessão de aumento e a determinada classe de agentes públicos acarrete o aumento automático para outra classe de agente público, cuja remuneração esteja vinculada ou equiparada à remuneração. Ele colaciona a jurisprudência nesse sentido e recomenda a supressão do artigo 100 do substitutivo em virtude de sua manifesta inconstitucionalidade. E, por fim, ele verifica que no artigo 109 do substitutivo autoriza o chefe do Executivo, entre aspas, a alterar por decreto nomenclaturas, atribuições, descrições e competências constantes nesta lei, fecha aspas, inclusive redefinindo suas atribuições. O artigo proposto viola o princípio da legalidade, esculpido no artigo 37 da Constituição de 88. O decreto não pode alterar a lei, ele pode apenas regulamentá-lo, que não se confunde com a alteração. Assim, além disso, a atribuição dos cargos em comissão deve estar previsto na própria lei, o que afasta a possibilidade de alteração por meio de decreto. Ele colaciona jurisprudência nesse sentido e a proposta constante do artigo 109 confere ao decreto do Executivo a mesma força de lei para alterar a nomenclatura, atribuições, descrições e competência dos cargos e órgãos previstos no projeto, o que não encontra respaldo constitucional. Diante disso, ele recomenda a alteração do artigo 109 do substitutivo para suprimir as seguintes expressões. 1. Entre aspas, alterar por decreto nomenclaturas, atribuições, descrições e competência constante nessa lei, bem como, inciso 2, redefinindo suas atribuições. Isso com certeza, eu acho que não tem nenhuma dúvida que ele não pode alterar por decreto matéria que só pode ser modificada mediante lei. O decreto se presta a regulamentar uma lei e não para alterar uma lei. Depois da questão contábil, eu vou passar daqui a pouco para a Deise, para ela fazer as considerações do contábil. E ele faz um destaque aqui importante, que eu vou passar a apresentar aos senhores também, que é a questão do ano eleitoral. Ano eleitoral, vedação de revisão geral de remuneração. Ele concluiu a inexistência do caso, tendo em vista o parecer da contabilidade, tá?
O parecer contábil aponta que o substitutivo reajustou o vencimento dos cargos comissionados da administração direta do município. Como se diz, a revisão geral da remuneração é ilegal, isso porque, a princípio, o ano de 2020 é ano de eleições municipais, de modo que deve ser observada a vedação contida no artigo 74, inciso 8º da Lei Federal 9.504, de 1997. Artigo 73. São proibidos aos agentes públicos servidores ou não as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos no pleito eleitoral. Inciso 8º. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. O prazo citado no dispositivo legal é de 180 dias, antes das eleições até a posse dos eleitos, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei Federal 9.504 de 97 e da Resolução 22.252/2006 do Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, o substitutivo não abrange todas as categorias de servidores do município de Nova Serrana, o que descaracteriza o caráter geral proibido no artigo 73. Inciso 8º da Lei 9.504 de 97. Trata-se, na realidade, de uma reestruturação do quadro de servidores ocupantes de cargos comissionados na administração direta do município, inclusive com extinção de vários cargos, o que, por óbvio, afasta eventual benefício para fins eleitorais. Mesmo porque o reajuste que foi apontado no parecer contábil, limitado à recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda, conforme previsão legal, especifica para os servidores públicos, não se confunde com a revisão e, por isso, não viola a norma citada. Conclui a análise primeiro, que o artigo 89 do substitutivo viola o artigo 37, inciso 5 da Constituição, razão pela qual ele recomenda sua alteração por meio de emenda modificativa para que preveja a função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo, proibido sua acumulação em cargo comissionado. Eu concordo com a observação feita pelo analista, no entanto, não acho que cabe emenda modificativa, não. Esse projeto altera a intenção do Executivo com o projeto. Essa modificação, se acatada por vereadores e pelo Executivo, tem que vir de lá. Segundo, que o artigo 95 do substitutivo viola o artigo 40 da Lei Orgânica de Nova Serrana, motivo pelo qual recomendo sua alteração por meio de emenda modificativa para que ele preveja que os cargos em comissão e as funções de confiança, com exceção daqueles de assessoria, são exercidos na Prefeitura por servidores ocupantes de cargos de carreira, técnica e profissional, a partir do 3º nível hierárquico da estrutura organizacional. No mesmo sentido também, caso seja acatado por senhores a recomendação, sugiro que seja apresentado ao Executivo para vir em forma modificada. Inciso 3, que o artigo 99, inciso 4 do substitutivo, viola o princípio da indisponibilidade, de modo que recomendo sua alteração por meio de emenda modificativa para que o pagamento da gratificação natalina, em caso de exoneração, seja de modo proporcional aos dias trabalhados no mês incompleto. Quanto ao mês incompleto da gratificação natalina, eu comungo com o que já está sendo usualmente usado, que é o mês, o pagamento do mês. Inciso 4, que o artigo 102 do substitutivo, parte final, viola o artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal de 88, por isso recomendo a supressão da expressão exceto do 13º salário, férias
e de áreas ressalvadas ainda garantias os direitos estatutários. 5, que o artigo 100 do substitutivo viola o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, motivo que recomenda a sua supressão. E 6, que o artigo 109 do substitutivo viola o artigo 37, caput da Constituição Federal, razão pela qual recomenda a supressão da seguinte expressão: 1. Alterar por decreto nomenclaturas, atribuições, descrições e competências constantes desta lei, bem como, e, segundo, redefinindo suas atribuições. Recomendo enfaticamente a análise pormenorizada das atribuições dos cargos em comissão para que os excelentíssimos vereadores tenham condições de avaliar se elas se enquadram ou não nas modalidades permitidas no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, quais sejam direção, chefia e assessoramento, ressaltando que os cargos em comissão não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas e operacionais. Essa foi a análise feita pelo analista, que eu apresento aos senhores, e passo aos senhores para análise, e passo agora para a Deise fazer as considerações contábeis, por favor, Deise. Boa tarde a todos. O substitutivo do projeto de lei 137 de 2019, a única alteração, né, contabilmente, que foi verificada foi um reajuste, né, a aplicação do reajuste, que previsto na lei 2.735 de 2020, que no artigo 2º fala: aos vencimentos dos servidores públicos efetivos e comissionados e aos proventos de inatividade e pensões, aplica-se a revisão geral anual no percentual de 4,71% nos termos e limites definidos nessa lei. Foi aplicado também o percentual de 12,84% aos profissionais da educação básica, né, que está previsto também no artigo 3º da Lei 2.735. Então, perante esse reajuste, né, nós tivemos aí uma diferença de valores que foi verificada em relação ao projeto de lei apresentado 137, né, apresentado em 2019. Então, ficou dessa forma. Houve uma redução potencial, né, a redução total de R$ 974.532,39, né, e a redução em número de cargos foram de 340 cargos. Conclusão: dessa forma, não resta análise contábil e orçamentária, visto que o substitutivo do projeto de lei em questão representa uma redução de despesas de pessoal, não necessitando o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e peças orçamentárias, restando apenas a análise jurídica para comprovar o atendimento legal, né, que foi o que a doutora Márcia já passou. Então, pela análise contábil, o projeto está de acordo com a legislação, e houve, então, esse reajuste aí, né, que foi o reajuste que foi aprovado no começo do ano para todos os servidores. Não teve mais nenhuma outra alteração em valor. Obrigado, doutora Márcia, e a colega também pela exposição. Então, é necessário que o projeto volte ao Executivo para adequação, de acordo com o analista jurídico, né, doutora? É necessário que o projeto volte para o Executivo. Vocês concordam com as observações que foram feitas, né? Aí eu acho que ele está recomendando em 2 itens aqui que seja feita emenda modificativa. E algumas ele já pede para suprimir. Então, eu acho que vocês têm que deliberar aí, que eu acho que às vezes conversar é melhor, não? Tá ok, sabe. Porque eu ia fazer emenda modificativa. Vereadores, relator Cabral. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho um projeto bem complexo, porque tem
tem cargo que vai aumentar o salário. Falou um valor aqui de 1.675.000 mensal, né, Deise? De que vai de economia, né? Está aqui no seu 974. R$ 974.532,39 é a redução que terá mensal, né? Porque eu estou passando de 2.650.495,28 para R$ 1.675.962,89, né? Portanto, dá essa redução aí mensal. E só complementando aqui, o senhor disse que haverá aumento de... Não tem aumento de salário para cargo nenhum. Os cargos que já estavam previstos na lei delegada, alguns foram retirados, né? Aqui, pelo que eu vi. Mas lá o nível remuneratório permanece o mesmo. Não teve aumento, não. Teve apenas a revisão anual que foi aprovada pelos vereadores em janeiro. Esse controlador-geral e o procurador-geral e o controlador-geral, eu entendi que ia ser corrigido. Qual que o senhor fala? O do início aí, que é equiparado, que no caso foi equiparado aos secretários? Não, teve apenas, eu até calculei aqui, durante a leitura, ele era R$ 9.029,75, né? E aplicando-se o percentual de 4,71%, que foi para o valor que está exposto aí na lei. Só um minutinho que eu vou pegar aqui, que é R$ 9.455,06. Você só pode até aplicar aí um percentual que dá exatamente o valor. R$ 137/2019. O reajuste foi em janeiro ou fevereiro, não sei, janeiro, né? Janeiro. Então, o percentual, tanto da educação, que é 12, não sei... 84. 12,74? 84. 84? Isso. E dos outros demais servidores, 4,71. Isso. Foi aprovado em janeiro, esse reajuste, né? O anual. Esse projeto é do ano passado, então ele fez adequações do mesmo nível, a remuneração que está alterada por causa desse aumento anterior, é isso? Segundo, nós até, para inteirar melhor do projeto, entramos em contato com o executivo para saber, né, o que eles pretendiam. Eles adequaram ao reajuste que foi feito em janeiro. Segundo eles, porque o projeto já estava em andamento aqui na Câmara. Se o projeto fosse aprovado, no caso, como seria, né, estava no período de análise, esses servidores aqui, desses cargos comissionados, ficariam em prejuízo desse reajuste. Porque se tivesse mantido com os valores que deram entrada aqui em 2019, aprovado, por exemplo, agora, em maio, eles não teriam esse reajuste que foi aprovado em janeiro, não. Eles ficariam em prejuízo dele e só fariam jus de reajuste no ano que vem, quando fosse aprovado o reajuste para os demais servidores, né? Então, esse projeto substitutivo, nessa questão aqui dos valores, eles reajustaram e mandaram o substitutivo para manter, né, o mesmo reajuste que foi aplicado para os demais servidores. Porque senão eles sairiam em prejuízo desse reajuste. Os valores deles ficariam diferentes, né, dos demais, em questão da aplicação do reajuste. E aí eles aproveitaram e separaram também a questão dos profissionais da educação básica, porque já que tem que seguir o piso salarial da educação, né, que é do Estado. Então, por isso que até o percentual deles é diferente, é 12,84, porque tem que seguir o piso. Segundo eles separaram, aproveitaram que já estava mandando substitutivo, fizeram essa separação até para facilitar a aplicação dos percentuais de futuro e análise. Doutora, a senhora acha que, assim, vem pelo choque de gestão, é ótimo, né? Ainda mais essa junção dessa secretaria, só acha que possa correr risco no futuro, que por ser uma cidade nova, às vezes vem uma verba da cultura, algum tipo de verba,
possa atrapalhar receber essa verba? Havendo economia essa aqui. observação eu fiz o ano passado, quando a gente abriu discussão do 137/2019. Eu até não comentei hoje, porque eu já fiz essa observação, o projeto veio como da mesma forma, acredito que no entendimento do Executivo não há prejuízo. Eu não comungo com essa junção de secretaria num município com mais de 100 mil habitantes. É que eu estou falando, também não. Geralmente, não a tendência é desmembrar. Né? Em uma cidade que cresce tanto igual a Nova Serrana. A tendência é desmembrar. Eu não quis fazer nenhum comentário, porque esse comentário, essa observação eu fiz o ano passado já. É grande para a gente até e não acataram, então não é porque é uma questão, é conveniência e prerrogativa do Executivo. Se ele quer manter a junção, é uma prerrogativa dele. Sem fala que R$1.675.000. Às vezes um convênio que a pessoa perde na secretaria é muito maior do que esse valor que a pessoa vai deixar de arrecadar. Porque tem secretaria, tem que ter a pasta, né, para receber a verba. E se a gente fazer essa junção, pode até deixar ela inapto, não pode, doutora? Às vezes, para receber certas verbas. Por exemplo, a Secretaria da Cultura... Algum convênio exige, sim. Por exemplo, para você ter uma ideia, quando eu estava lá no Executivo, trabalhando no Executivo em 2009, 2012, nós não tínhamos a pasta da Secretaria de Cultura. A primeira exigência é que eu tivesse criado a pasta separada. Então, mandar projeto de lei. Hoje, eu já tinha feito essa observação, eu já tinha conversado com o controlador interno lá da Prefeitura sobre esse ponto de vista que eu tenho. Mas é uma prerrogativa do Executivo, essa questão estrutural. Se ele insiste em manter, é uma prerrogativa dele. Agora, eu falar com você que vá prejudicar, a tendência até esses municípios, geralmente, que usa essa prerrogativa, a Deise pode falar que mora em municípios menores também, geralmente, nesses municípios, a tendência já foi também desmembrar. Sim, de acordo com o crescimento, né, com essa questão também de recebimento de verbas parlamentares, realmente, às vezes, pode ocorrer de haver a necessidade de desmembramento futuro. No caso, se aprovar dessa forma, quando necessário, pode ser que tenha que voltar o projeto para desmembrar. E eu sei, se vocês observarem também, vai sobrecarregar muitos servidores pelo conteúdo do projeto. Por exemplo, o vice-prefeito aqui está falando que parece que vai ter que ocupar quase todas as secretarias. O que aconteceu quando a gente entrou aqui, que eu estava com a pasta... Não, eu estou falando assim, que está falando, somente da vice-prefeito. Tem servidor... de educação fica com a não estou falando da educação, não. Estou falando de outras secretarias, falando que às vezes o vice-prefeito possa assumir, está falando na pasta. Suponhamos, quando nós entramos aqui, o vice-prefeito estava com a pasta do esporte. Hoje tem um secretário. O esporte não recebeu uma verba federal. Não fizeram tipo uma planilha para receber, para juntar as atividades, para mandar para a Secretaria Estadual e Federal para receber verba, não receberam. Então, às vezes, vai fazer uma gestão da Secretaria, vai tomar um prejuízo na Secretaria. Igual a Nova Serrana, que cresce tanto, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, eu não vejo assim, vantagem nem viabilidade de junção. Viabilidade, se a intenção de fundir a Secretaria para a economia, você pode mantê-las e não nomear. Eu acho até hoje é assim, né, lá no Executivo. Não nomeia funcionário, né? Você nomeia um secretário para assumir duas pastas, ele só não pode receber pelas duas, mas gerir as duas ele pode. Aí caiu, eu acho que hoje lá acontece isso. Mas sobrecarrega, igual a gente conversou, né? E não tem remuneração nenhuma a mais. Assim, eu vou deixar passar para o projeto, mas aí amanhã eu vou analisar melhor o projeto do meu... Presidente, pela ordem. A palavra, vereador Remirto. Boa tarde. Eu queria só um esclarecimento aqui a respeito de, às vezes eu estou enganado, mas a respeito dos cargos de comissionados aí, está falando aí, ó. Na página 78 e na página 80. Às vezes eu não entendi, mas vocês podem me ajudar. Por quê? Diretor de escola, parece que a Deise falou que a escola segue não é, porque eu acho muito baixo que um vice-diretor escolar ganha 2.300 e pouco, enquanto, compara aqui para vocês verem, aqui, um auditor, um secretário, desde a de cima, todos os cargos aqui, desde aqui da página 79,
um chefe de setor aqui, ó, ele ganha 2.696, então assim, um diretor escolar, ele ganha quase metade de um secretário. Então eu acho assim, essa discrepância. Então, não estou criticando a situação atual. Toda vida o professor ganhou pouco. Então o professor ganha pouco. Então não tem estímulo para o cara ser professor hoje. Por exemplo, eu fiz sociologia, eu poderia dar aula. Eu vou dar aula para ganhar R$2.000? Não dá, ué. Então é o seguinte, então eu vejo por aí, eu vejo na pele que é da minha área. Você frequenta o vestibular, você frequenta a faculdade 4 anos para você dar aula, para você ganhar, para você fazer curso, para ganhar 2.200 e pouco, ser um vice-diretor. Para você ser um diretor, você vai ganhar 5.000 e pouco, enquanto um secretário vai ganhar quase 10.000, enquanto outros cargos. Está vendo que a discrepância é muito grande. Então hoje, se você ganha um vice-diretor, você ganha 2.500 e poucos reais. Um outro diretor aqui, ó, ganha 2.224. Que dinheiro que vai tirar para ele fazer curso, para ele atualizar, fazer um curso de pedagogia que parece novo, para ele passar isso para os alunos? Então, que criançada, que brasileiro que vai ter no futuro, sendo que o próprio diretor, o próprio vice-diretor, ele ganha pouco, como é que ele vai se doar o dia inteiro ali com os alunos? Então eu vejo assim, que a discrepância está muito grande. Não estou querendo jogar pedra em ninguém, falar em ninguém, mas que um chefe de setor, um assessor de setor ganha igual um vice-diretor. Então, assim, se nós formos analisar, acho que nós teríamos que analisar isso com calma. Não adianta querer votar o projeto de pressa. Então, acho assim, a Deise falou, nós temos um prazo, não temos? Nós estamos no máximo aí? Para votar o projeto? Não, tá. Ele veio essa semana, a semana passada, me parece. Não tem a data aqui, não. Porque se a data do ofício, 24 de abril. Provavelmente 24 de abril. Porque se veio ano passado essa relação aqui, essa Mas diferença... aí, senhor Remir, a questão que o senhor está levantando aí, discrepância entre, do exemplo que o senhor deu, da vice-diretora com os outros cargos aqui de secretário, né? Sei. Eu acho que às vezes, até concordo com o senhor, 2.566 e tudo, mas é porque não está se tratando de aumento real aqui nesse projeto. Isso aqui deve ser a realidade hoje. Isso aqui é a realidade hoje. Então. E esse ano, por ser um ano eleitoral, não pode dar aumento real. Pois mas assim, mas nós vamos votar um aumento, ou vamos votar para outro servidor, para outro tipo de servidores, né? Entende, por exemplo? Não tem aumento, não. Segundo a nossa contadora, não existe aumento, não. Houve um reajuste, mas só mesmo para adequar ao reajuste que foi concedido no início do ano, que foi o 4,71. Então, por exemplo, você analisando, você vai ver, moral da história, quer dizer, o município está pagando muito a mais do que o Estado, ou esses diretores que são Estado, porque ele teria que ver cada um aqui, ó, vice-diretor escolar, 1, ou 2, ou 3, teria que ver cada um qual que é a função. Esse daqui não é estadual, tudo é do município? Não, isso é município, então, isso é município. Mas por que tem que ser, faz assim, por que não pode aumentar, que não pode... Por causa do ano eleitoral, se é ano eleitoral, ele não pode conceder aumento, não. O artigo 73 da Lei 9.504/97, ela veda aumento remuneratório. E é isso que a contadora falou, que esses valores aqui não houve aumento. Não houve aumento. Não houve aumento. Mas por que os outros estão muito além? Então, assim, erro do passado que foi aumentando? Qual que você acha que foi mais além? Que não, tá aqui na página 79, se você for comparar aqui, 79. O auditor interno, até um assessor do gabinete ganha 3.664. O que exige esse assessor de gabinete, entendeu? Ele teria que ver cada chefe de divisão. Eu não sei responder para o senhor. Está vendo? Um chefe de divisão. Qual divisão que é essa? Teria que analisar cada um. Ele ganha 3.300 e tanto. De todas as divisões. Chefe de setor aqui, ó. Um assessor de setor ganha igual um vice-diretor de escola. Então, por isso que eu estou te falando, assim, porque... E na realidade, o percentual de reajuste da educação é muito acima da remuneração. Não foi 12,78 em janeiro, enquanto as outras classes foi 4,71. Só para corrigir que é 12,84%, que foi para chegar no piso, que é o mínimo que é exigido. O município, no caso, futuramente, se o executivo quiser, né, depois que passar o período que é proibido, se ele quiser dar uma revisão salarial para a educação, ele pode. Mas esse ano que a doutora está dizendo é que esse ano só poderia ter o reajuste. Revisão salarial, não. Vamos pedir a casa para ver se o sindicato tem interesse em manifestar por 6 servidores, vai extinguir de 776 cargos. Cargos, ô Cabral, é só cargo em comissão.
tem um comissionado também contribui no sindicato. Assim, Não, não é só efetivo, não. Não. Os cargos comissionados é INSS. Contribui. Não, contribui Uai, também então, se quiser. INSS. Contribui se quiser. O secretário municipal, por exemplo. Os cargos comissionados, que são servidores efetivos de carreira, eles contribuem para o fundo previdenciário. Se for os que forem nomeados, que já são ocupantes de cargo efetivo, eles contribuem para o fundo previdenciário do município. Os cargos que estão contratados de fora, que não têm carreira no município, eles contribuem para o INSS. No caso do sindicato, vai ser exclusivo para os servidores que contribuem para o fundo previdenciário. Não impede também de o servidor que é contribuinte do INSS, no caso aqui, né, algum comissionado que seja contribuinte do INSS, em contribuir para o fundo. Ele aceita, inclusive, já ocorreu até aqui na Câmara de ter cargos, né, assessores que contribuíram para o fundo previdenciário. Não, mas eu não estou falando em contribuição para aposentar, não. Estou falando que para o sindicato tem servidores que não é efetivo e contribui. O sindicato para a defesa dos servidores. É isso que eu estou dizendo. Então, eu acho muito importante o sindicato manifestar nessa lei delegada. Então, doutor, só para auxiliar, por exemplo, o chefe de gabinete vai ganhar 9.455, hein, comparando com o diretor e vice-diretor. Então, nós não podemos fazer nada para ser mais justo nisso aí. Ou então diminuir do outro, né? Você vê que a discrepância é muito grande, você não concorda? E ainda mais que é cargo político. Não estou falando da gestão atual. Eu sempre defendo que às vezes não é um que está ganhando bem, é o outro que está com um salário muito defasado. De até falar, né? Falar assim, mas vereador, eu também concordo que o vereador também deveria ser mais ou menos de acordo com o diretor de escola, não deveria ser mais não, porque eu acho, concordo, porque o diretor de escola, eu acho que tem que ser uma pessoa mais preparada. Se quiser ser um brasileiro do futuro, professor e diretor de escola teria que ser bem remunerado, e atualmente no Brasil não é, né? Só aqui em Nova Serrana, para todo lado, né? Infelizmente. Mais algum vereador? Zé Alberto. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, imprensa, na pessoa do Tiago, funcionário da casa, a gente vê que é um projeto grande, um projeto aí bem polêmico, e é um projeto que a gente observa. Por que esse projeto, o executivo não deu entrada com esse projeto no início do mandato dele? É um projeto que vai deixar para chegar na hora de apagar a vela, né, pois já está quase saindo. Então é um projeto que tem aí vários apontamentos aí que não pode dar prosseguimento, do apontamento jurídico. Então, apontado aí pelo jurídico, várias observações aí, e o senhor já tinha falado que vai... Qual que é o procedimento que o senhor vai fazer? Você vai retirar ele de pauta e tornar enviar ele para o executivo? Porque a gente vê aqui que tem alguns pontos aqui que não cabe modificação, como já foi falado pela doutora Márcia. E que o jurídico, aí, o parecer jurídico aponta para poder fazer modificação, mas a doutora Márcia disse que não pode fazer. Qual que o senhor vai fazer? A retirada dele para estar enviando para o executivo novamente? Gostaria de indagar de Vossa Excelência. Quanto a essa, eu prefiro ouvir os demais primeiro. Agora, no quesito que no apagar das luzes, finando, não, esses cargos já são extintos desde o ano passado. Isso aqui é uma adequação do que já é desde o ano passado. Então, isso aqui é apenas uma organização no trâmite, na lei. Né? Mais algum vereador? Oi? O senhor estava fazendo indagação, eu queria ouvir a resposta, agora que eu vou. Mas quando eu falei no apagar já está terminando o mandato, é porque o ano passado, quer dizer, já tem 3 anos de mandato, é isso que eu estou dizendo. Doutora Márcia, outra coisa que eu gostaria de saber é a respeito. Falei com o executivo, depois de 3 anos, já está quase na hora de apagar a vela, quase na hora de ele sair, é que vai propor isso aqui, podia ter proposto isso aqui no início do mandato dele. E outra coisa que eu gostaria de saber, doutora Márcia, como foi falado aí pelo vereador Cabral, a respeito desses cargos. Um exemplo, tem a Secretaria de Educação e Cultura. Tem algum prejuízo de estar 2 secretarias juntas e porque aqui a gente vê que o projeto fala em acabar com a secretaria, de transformar 17 para 10. Manter as 17 e se o prefeito entender que não quer 17, se ele entender que quer fazer a junção de 2,
tem algum prejuízo para o município juntar elas, mas não extinguir, fazer a junção delas, mas ela continuar existente para poder a gente colocar isso no projeto? Tem algum, pode fazer isso? Vereador, esse tipo de projeto é competência do Executivo. A organização da estrutura administrativa é competência dele. Ele está excluindo alguma secretaria. Agora, se isso vai dar prejuízo ou não, eu acredito que não, porque senão ele não estaria mandando. Agora, essa questão que o Cabral levantou, que eu levantei o ano passado, que às vezes pode acontecer de ter algum convênio, alguma verba e exigir, mas isso aí pode ser resolvido. É só mandar o projeto e alterar de novo alguma secretaria e colocar ela independente. É o que a Deise também colocou aqui. Mas prejuízo, assim, de plano, não acredito que dê, nem agora e nem a longo prazo. Porque qualquer coisa que for exigido que seja a secretaria numa pasta específica dela, é só mandar para a Câmara e fazer novamente. O que eu acredito que o prefeito está buscando, pelo menos pela mensagem dele, é uma redução de despesa. Porque era 766, se não me engano, a carga passou para 400 e pouco cargos. Então, ele está excluindo alguns cargos, diminuindo. Agora, o que eu falei aqui é que poderia manter também a secretaria e só não nomear para elas. Certo? Mas isso aí é prerrogativa dele, não tem como a Câmara alterar isso não, tá? É exatamente o que eu queria saber, é isso mesmo, é porque é igual nós estamos discutindo aqui. No meu ponto de vista, é exatamente isso que ela está falando. Só se ele não quer pôr pessoa para trabalhar naquela secretaria, faz a junção, sem necessariamente falar que a secretaria está extinguida. Continua com as 17, isso é prerrogativa dele, mas por que acabar com o cargo? Sendo que a cidade está crescendo, a cidade passou a cidade está passando para 100 mil habitantes, está crescendo e até diminuindo a capacidade, diminuindo os cargos. Eu também não concordo com isso. Eu acho que precisa manter as 17 e se ele entende que não vai ter, não tem utilidade às 17, que é reduzir para 10, mas então que faz a junção, mas que continue existindo a secretaria. Acho que hoje, às vezes, o presidente pode informar melhor, porque ele está acompanhando lá pelo Executivo. Eu acho que isso hoje acontece lá, não acontece? Eu não sei te falar qual secretaria. Por exemplo, o Sonelso, eu acho que ele responde para alguma secretaria, não responde? Não, saúde não. Saúde é a Glaucia. Saúde é a Glaucia. Eu acho que responde, mas não sei te responder isso com precisão, porque eu não acompanho isso não. Por exemplo, o Marco Aurélio responde por 3 secretarias. Só exemplo. 3. Mas o prazo, doutora, de abrir uma secretaria, colocar ela apta, não é o problema. O problema é dar tempo de pegar o convênio ou a verba. Por exemplo, o Gerson, aquela 5% de suplementação, tinha vezes que ele já perdeu recurso por não dar tempo de mandar o projeto para suplementar, segundo o que ele passou para mim. Então, assim, eu acho que tem que pensar muito no crescimento da cidade, conforme o crescimento do projeto. Mas em termos de secretaria, eu acho que não diminuiu não, porque passou para 9.455, era 6 e pouco, quer dizer que diminuiu, mas quase que dobrou o salário. A maior secretaria. Foi só para complementar novamente, é só o reajuste que foi aplicado, inclusive foi aplicado pelos servidores da Câmara também, para todos os servidores, né, foi aplicado esse reajuste de 4,71 e para a educação 12,84. Não teve aumento. No caso, reduziram de 16 para 10 secretarias. O valor de 9.029, se eu colocar 4,71% aqui em 9.029, resulta no 9.455,6. É só o reajuste, não teve aumento, né, no caso. Não teve revisão salarial, foi só o reajuste. E só para complementar aqui, eu falei com o Cabral aqui, eu confundi, falei que pode contribuir para o fundo. Na verdade, os comissionados podem contribuir para o sindicato. Tem alguns que contribuem para o sindicato, né? Não é para o fundo, não. E no caso, o sindicato, ele participou da edição dos outros projetos, né? Que deram entrada junto com esse. Foi a revisão dos outros cargos, da saúde, teve a administração,
né? Aí o sindicato participou. Eu não sei dizer se o sindicato participou deste aqui também, mas nos demais que deram entrada junto com esse, o sindicato participou, inclusive veio aqui fazer uma reunião junto com a gente e dizer que eles participaram da edição da lei. Eu vendo que já faz essa junção, que já tem essa economia, que é prerrogativa do prefeito, não é eu não vejo vantagem nenhuma de essa lei. Vereadores, vão aí no artigo 37, só para você situar assim direitinho, quais as secretarias que foram feitas a junção. No inciso 1, mantém a Secretaria Municipal, página 15 verso, não, 14 verso, desculpa. É a página 15, está no verso. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, então acho que mantém exatamente como é hoje. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente. O meio ambiente vai ficar junto com Desenvolvimento Econômico e Turismo. Hoje ela é separada, meio ambiente, tá? Então vai fazer a junção lá com Desenvolvimento Econômico e Turismo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social mantém da mesma forma. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aí fez a junção da cultura com a educação. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Secretaria Municipal de Fazenda. Secretaria Municipal de Governo. Secretaria Municipal de Obra e Desenvolvimento Urbano, também mantém. Secretaria Municipal de Saúde. E a 10ª, que é a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Defesa Social. Essa aí houve a junção da Defesa Social com o Trânsito e Transporte. Tá? Então, na realidade, é isso aí. Meio Ambiente, Cultura, Defesa Social, né, que foi feita a junção. Saiu. Não apareceu lugar nenhum a agricultura, né? Comunicação também saiu. Cortou a agricultura, que a agricultura e meio ambiente era uma secretaria, a agricultura saiu fora. A minha preocupação é essa, quer dizer, Nova Serrana fica uma cidade só industrial, entendeu? Quer dizer, não é, a balança não fica bem, porque só pesa para a indústria, quer dizer, a agricultura vai longe, quer dizer, que segura o PIB do Brasil é a agricultura, o agronegócio. Então você vai ver que Nova Serrana não precisa ter uma esperança de ter melhorar o setor agrícola, né? Tanto faz agronegócio e tudo, não precisa ter uma esperança, porque nem secretaria não vai ter, você entende? Na visão desse prefeito, né? Mas assim, mas até que o outro prefeito, porque atualmente não tem. Por exemplo, eu estou criticando, assim, não estou criticando o prefeito atual, não, é a realidade de Nova Serrana. Se você fizer uma estatística, faz uma estatística em termos econômicos, o que Nova Serrana vende, o que vende a agricultura? Não tem produção de nada, então nem vai ter nem secretaria de agricultura, então você pode esperar que Nova Serrana, que tiver uma crise, igual agora, tem uma crise, vai todo mundo embora. Cadê que agora nessa crise da pandemia o agronegócio caiu? Não, está ao contrário. Está segurando, o Brasil está produzindo mais. Vou dar um exemplo meu da Olambra, por exemplo. Os produtores que dispensaram, viram na televisão, as flores, as plantas jogando fora, agora não, no mercado você vai lá, você não encontra produto. Então o mercado aqui já começou a aquecer e não tem produto. Quer dizer, não é só Nova Serrana, não, é o Brasil inteiro. Quer dizer, cresce um setor e o setor vai ficar separado. Então a minha preocupação é isso, a Nova Serrana é uma cidade vulnerável. A hora que tiver uma crise no calçado, já era, Nova Serrana já era. Então começa a ir gente embora, você vê, começa a pensar em dispensar professor e assim por diante. E vai ser a vida inteira, não é só para hoje. A minha crítica é para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você entende? Obrigado. Eu só vou acrescentar aqui, presidente, é que essa discussão sobre esse assunto, esse mérito aí, não cabe à Procuradoria manifestar. Sim. Isso aí é assunto de competência unicamente, o projeto é de competência do prefeito, isso. Mas a conveniência e oportunidade é questão dos vereadores, tá discutindo, sentando talvez com o prefeito e levando para ele as considerações de vocês. Ô, Deise, quanto é a folha do pagamento, você sabe? Falar agora da prefeitura? Relator, mais algum vereador gostaria de discutir o assunto? Pela ordem. Vereadora Terezinha. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar também o Tiago, que está aqui nos acompanhando. Eu gostaria de pedir aqui nessa tarde para a retirada desse projeto 137/2019 para ser feito estas adequações que estão sendo apontadas. Após as adequações, aí sim, eu concordo em deliberar para votação em plenário. Muito obrigado e uma boa tarde.
Ainda estamos na discussão. Tem mais algum vereador que queira, ou posso colocar em deliberação? Então, vamos colocar em deliberação. A vereadora Terezinha já deu a colocação dela. Vereador Zé Alberto. Também peço a retirada para estar fazendo adequação. Inclusive, uma delas é essa desses números de secretaria que eu não vejo, eu vejo que se já está sendo feito dessa forma, que não seja, que mantenha o nome da secretaria. Se o prefeito entende que não tem, que não quer usar elas, mas mantenha a secretaria. Vereador Remito. De acordo se o projeto for, eu sou favorável, eu só questiono isso aí. A respeito da agricultura, que é a longo prazo, né, que a luz que o Brasil hoje se tornou um dos maiores produtores mundial de grãos e etc, muita coisa, de carne, de leite, etc. E a respeito da disparidade aí se competir a nós, eu acho que nós teríamos que ser mais justos. Agora, se não competir, paciência, deixa passar, né? Uhum. Então, deliberação, o vereador Sandro Moretti. Também sou favorável, Jardim. Vereador Dóia. Também, presidente. Vereador Faquinha. Presidente, eu só quero que o senhor... Então, vereador. Eu só quero que o senhor pede para a gente, mesmo com o projeto passando, para a gente fazer um comparativo da economia que está para o futuro, que é uma projeção, e o valor que está hoje os comissionados, que esse valor aqui é só os comissionados. E o portal de transparência não dá para a gente fazer esse comparativo. Pregar para a gente ver o que é no futuro, se realmente vai ser essa economia. O senhor pede lá, por favor? Mas, vereador, no futuro, no caso até dezembro, no caso, já está, não vai gerar. Isso é uma projeção. Não, isso aí é uma regulamentação do que já é. Eu estou falando de valores, uma projeção para o futuro que vai economizar por mês. Não está falando qual que é o valor da folha dos comissionados lá. O senhor sabe me passar? A Deise pode responder. Não tem, ela não sabe. Que a colocação, ela não quer. Tem. Mas a sua colocação é para o futuro. Que futuro? Não, pois essa mensalmente, projeção que é para o futuro. Não, mensalmente já tem essa projeção. Senhor, então pega ela para mim, para a gente lá. Então, qual que é o valor da folha dos comissionados da prefeitura? O senhor tem esses dados? Ah, tá. Isso aqui é uma relação à parte. Dos dados hoje então, não dos comissionados da prefeitura. Tá, eu estou falando a quessão do projeto em si. Não, do projeto. Eu quero dos dados. O senhor tem condições de pegar isso para a gente? Pedir lá? Não, você também tem. Ah, mas para o projeto até amanhã é difícil. Eu acho até o contato. Não, no caso aí está em deliberação ainda. Ao que terminar, a gente vê se tem aprovação da maioria ou não. Não, eu também estou deliberando. Eu sou favorável. Ah, tá. Favorável. Com essa ressalva. Não, quanto a isso é fácil. A gente consegue. Quanto a isso eu faço favor. Não, é só para a gente ver lá qual que é a despesa que tem hoje com os comissionados. Tranquilo. Aham. Vereador Faquinha. Perguntando se vai fazer adequação para ele vir na próxima semana ou você já está votando para ir amanhã? Primeiro foi a discussão. Agora, no caso da deliberação, se põe ele para amanhã ou se vai para adequação mesmo. Eu tô, então, eu estou, a princípio, só buscando o entendimento de cada um, para depois a gente chegar... Depois você vai fazer... Ó. Isso. Boa tarde a todos, colegas vereadores. Igual a Deise explicou muito bem, a doutora Márcia também, eu sou a favor da tramitação do projeto com as adequações que está pedindo, a doutora Márcia. Está pedindo várias adequações lá, aí eu sou favorável à tramitação. O vereador também já... Então, dentro da conformidade, né, do pedido da Terezinha, as adequações do analista. Né? Justamente. Então, é o que nós vamos analisar. Falou, vereador Zé Alberto? O senhor tem a prerrogativa de buscar também essa informação conforme você quer. Mas, no caso, vai prevalecer o pedido dentro do que o analista pontuou. Okay? Pois é, mas como o senhor falou dentro do que o analista apontou, a doutora Márcia apontou lá que uma das coisas que ele pediu aqui, que para ser atendido tem que ser via para o executivo fazer novo, porque não pode nós aqui fazer uma emenda. Então, o senhor, da forma que a doutora Márcia explicou ali, o senhor tem que retirar ele e o executivo enviar outro. Feito. Exatamente, vai ser feito. Retirar e fazer nós vamos retirar, voltar o executivo para adequação. Né? Beleza. Então, não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada essa reunião.